A reforma da Previdência é o tema, ou a nova Previdência é o tema do nosso programa de hoje. Estou recebendo aqui os convidados que estão nos ajudando a refletir sobre esses temas todos. Gabriela, o contribuinte pode poupar e garantir uma pensão por morte melhor para os familiares? Isto é, no caso, existe alguma forma de pensar em contribuir para garantir uma pensão por morte melhor para os meus familiares? É possível isto? Eu desconheço. Ou no caso, se eu estiver poupando e fazendo uma boa forma de contribuir, não sei, está servindo para mim, consequentemente, a gente terminou falando aqui da pensão por morte, né? Sim, sim. Sim, mas na verdade, o que as pessoas têm que entender é que a contribuição para o INSS não deixa de ser um seguro, né? Isso, as pessoas, além de pensar na aposentadoria, existem alguns benefícios atrelados, como em caso de invalidez, um acidente, tem toda essa questão que o brasileiro também tem que entender, né? E isso pode auxiliar no momento de um problema de saúde, numa questão de invalidez, tudo isso auxilia. Mas é possível eu fazer uma contribuição acima do normal para garantir do teto, para garantir uma melhor aposentadoria? E Não. claro, não? Não. No regime geral, tanto no regime próprio, a contribuição tem um teto. Que nós chamamos de teto salário de contribuição, que hoje é de R$ 5.849,45 centavos, né, como foi demonstrado na matéria. Você não pode pagar mais do que isso. Na verdade, você pode? Pode. Você vai jogar dinheiro fora, que ela não vai servir para absolutamente nada. Agora, a pergunta eu meio que entendi. Tem como eu melhorar para deixar uma pensão melhor? Primeiro, o regime geral ele é obrigatório. A contribuição ela é compulsória. Ela sai de cima do que você ganha. Se você é empregado, ela vai sair em cima do seu contra-cheque. Se você é contribuinte individual, um advogado, um dentista, que trabalha como autônomo, que nós chamamos, vai incidir em cima do que você declarar, obrigatoriamente. Quanto mais você paga, mais você deixa. Porém, a pensão por morte, como eu digo, ela teve uma redução muito, muito drástica para o segurado. Então, é meio difícil você programar, porque se você não estiver aposentado, já recebendo benefício, a pensão por morte vai cair muito mais. Mas existem outras formas, que a Gabriela pode ajudar nisso, que seria uma poupança, um investimento financeiro, uma organização financeira melhor para fazer algo à parte da previdência pública. Fazer uma previdência complementar, uma previdência privada ou até mesmo gerir suas próprias finanças para sobrar um pouquinho e guardar um patrimônio. E eu diria ainda mais, se a pessoa está preocupada com morte, talvez até um seguro de vida. Né? Se ela está preocupada com isso, ela está pensando em contribuir além, é porque de repente tem uma pequena sobra aí que se ela pode se organizar para se proteger numa eventual falta. E às vezes um instrumento financeiro seria um seguro de vida. Então aqui a gente está falando agora de uma outra questão. A gente está vendo que a Previdência não garantirá bons recursos no regime geral para uma pessoa que vai se aposentar no futuro. Então, Gabriela, é hora de se pensar em se precaver e se fazer outros tipos de investimentos. É isso que a gente quer? Sem sombra de dúvidas. E quanto antes se fizer, melhor e mais fácil será. Se você, infelizmente, já está ali na beira de se aposentar, já tem um tempo longo de contribuição, com certeza é mais difícil, porque você teria que fazer uma contribuição grande em cima do valor que você, enfim, espera de proporcionalmente receber de renda. Né? Mas quanto antes, se a pessoa tem 10, 15, 20, 25 anos antes, mais fácil é. Então, as pessoas precisam se organizar para isso. Começar a entender do seu orçamento, quanto daquilo ali eu vou... Entender de investimento. De investimento, estudar sobre o mercado financeiro, né? Entender um pouco de como é regulamentado o mercado financeiro para não cair em armadilhas. E também, Gabriela, não acreditarmos que essa questão de investimento, pensar em mercado financeiro, formas de investimento, é coisa só para rico. Isso é para pessoas simples também, não é? Pelo contrário, na verdade, todo mundo pode ter acesso, né? Da mesma maneira, hoje em dia, você investir no Tesouro Direto, por exemplo, você precisa de R$30. Né? Então, as pessoas precisam começar a estudar sobre o assunto. E hoje tem uma democratização de informação muito grande. Né? A maioria, existem, enfim, acesso por meio de plataformas digitais, à informação. A gente tem diversos influenciadores falando sobre isso na internet, na televisão, inclusive. Então, as pessoas têm que buscar esse tipo de informação. Elas têm que se educar financeiramente para começar a alongar o seu horizonte financeiro, para conseguirem ser previdentes. Isso é muito importante. Bem. Diego, vamos lá. Tem um monte de professores agora ou familiares querendo saber como é que ficou a reforma para os professores.
Então, os professores, eles têm o direito constitucional de se aposentar 5 anos mais cedo, tanto de idade quanto com tempo de contribuição. Então, das regras gerais, eles se aposentam 5 anos mais cedo. Qual que é o problema que ficou para os professores? Foi o cálculo. Né? O cálculo da aposentadoria do professor é aquela ideia do faço a média aritmética de todas as contribuições, de 94 para cá, de julho de 94 para cá, e aplico 60% sobre esse valor, mais 2% a cada ano. O professor, ele exige 5 anos a menos, ou seja, ele aposenta mais cedo, mas em compensação ele recebe menos também. Então, assim, o professor, ele está sendo beneficiado por um lado e punido por outro lado. E isso vai de encontro com a lógica de uma educação básica nacional brasileira e de valorização do professor. E o professor, ele tem que ser valorizado. Como a Gabriela falou, precisa de educação financeira. Antes da educação financeira, precisa da educação básica. Se o cidadão não souber escrever, não souber ler, não tiver um conhecimento básico sobre o mundo, sobre o país em que ele vive, não adianta ele querer guardar dinheiro, ele investir, porque ele vai ser ludibriado, ele vai ser enganado, ele pode cair numa fria de investimento financeiro. E só uma coisa, aqui no caso do professor é o servidor público federal. Para o professor tem dos dois jeitos, tem tanto na área privada quanto o servidor público. Sim. A reforma só atinge o servidor público federal. E não é todo professor. E a reforma paralela, a PEC paralela, é que pode chegar ao professor de município e de estado, é isso? Exatamente. Se o município e o estado aderir às novas regras da PEC 6 que está sendo aprovada agora. Sim. É por isso que essa PEC 6 aí ela é importantíssima, se acontecer a reforma dela também, não é? Sim, com certeza. Em todos os aspectos. Muito bem. E agora o trabalhador rural. Foi justamente de muitos trabalhadores rurais que escutei recentemente as várias admoestações, reclamações quanto à reforma da Previdência que não tinham entendido e que acham que realmente o trabalhador mais simples é que foi muito punido nesta reforma. Como ficou para o trabalhador rural? Não mudou nada. O trabalhador rural, a reforma foi basicamente excluída. Ele foi preservado de tudo? Foi preservado, inclusive o benefício de prestação continuada, que é o tal do LOAS, né, que nós chamamos. Mas o LOAS é o nome da lei, mas popularmente conhecido como LOAS, que foi também excluído da reforma. Para o rural, mudou em relação ao sindicato rural e o cadastro, mas em termos de concessão e valor de benefício, ele ficou preservado. Bom, aqui estão me perguntando agora, me chamo Fernanda, sou MEI, já ouvi falar que não conseguirei aposentar com a reforma. Quais mudanças foram feitas para o MEI? Na verdade, ela ouviu errado, ela vai se aposentar. Todo mundo no Brasil vai se aposentar. E como MEI, ela vai receber um salário mínimo, que é o que a contribuição do MEI garante. É uma contribuição bem menor, desonerada, e ela vai receber um salário mínimo quando completar os 62 anos de idade e 15 anos no mínimo de contribuição. A gente tem agora algumas outras perguntas do povo nas ruas. A questão assim, da empregada doméstica, pouco tempo que regularizou a carteira delas. Muitas não têm tempo de serviço registrado e agora que começou a registrar. Então, eu acho que vai prejudicar, sim, os mais pobres. Qual o tempo mínimo de contribuição, né? Qual o autônomo de modo geral? Uns falam que é bom, outros falam que é ruim. Quem está aposentado é uma maravilha, porque ele tem o direito adquirido. Agora, e eu, vocês, todo mundo que é novo, que está trabalhando agora, o que vai acontecer? Com essa mudança aí, uma economia de 800 bilhões em 10 anos, né? Será que é verdade? É verdade, Gabriela? A gente espera que sim, né? Mas só o futuro vai dizer, é difícil prever isso agora. Mas é isso, a população está muito confusa. A população, por mais que a gente já tenha citado aqui várias das respostas às perguntas, a população ainda não entendeu o que está acontecendo, o que vai acontecer e como vai acontecer. Então, eu acredito que o governo deveria fazer uma campanha explicando, mostrando, falando mais sobre o tema para as pessoas entenderem. E mostrando como ficou. Exato, exato, porque é isso, a pessoa acha que não vai se aposentar. Ela vai se aposentar, vai mudar as regras, mas ela vai se aposentar. Vai levar um pouco mais de tempo, talvez ela não vá receber o que ela esperava lá na frente, mas é isso, as pessoas, querendo ou não, uma das regras, né, tirando a questão da pensão, é que todo mundo vai receber um salário mínimo. Mas hoje, um salário mínimo garante o quê? Então, as pessoas têm que pensar nisso. Poxa, eu sou MEI, eu vou ter um salário mínimo lá na frente. Como que eu vou viver com esse salário mínimo? Vai ser suficiente? Provavelmente não. Então, eu tenho que já começar a pensar em outras formas, seja para aumentar minha renda, para aumentar minha contribuição como autônomo. E o meu próprio patrimônio. Exatamente. Buscar outras fontes de renda para que você tenha... Para me garantir também no futuro. Exatamente. Exatamente. Vimos ali tocar na questão da empregada doméstica.
Como fica para elas? É muito sensível, né? Empregada doméstica, não foi há pouco tempo que ela foi regulamentada, carteira assinada, como se diz. Ela sempre foi empregada e, como tal, o empregador é obrigado a pagar. Só que qual que é o problema disso? A ausência quase que completa de comprovação desse tempo. Se a pessoa comprovar que era um empregado doméstico, que prestava serviço para outra pessoa física ou jurídica, pode ser também, né, ela teria direito aí ao reconhecimento sem pagar um centavo para a Previdência. Teria direito a um benefício se cumprir os requisitos. O problema é isso, é a prova. Essas pessoas não tinham prova. E, infelizmente, se não cumprir os requisitos, não tem direito. Prova. Não tem direito. E aí volta na questão da educação, né? Infelizmente, as pessoas acabam não tendo educação suficiente para exigirem os seus direitos. Quantas dessas pessoas trabalharam anos em casa de família que nunca comprovaram aquilo que pagaram, qualquer tipo de contribuição ou assinaram uma carteira, e essas pessoas, por estarem à margem da sociedade, não terem uma educação, não terem formação, elas não conseguiam exigir isso, né? Ou ir atrás dos seus direitos. Então, é importante que a população se informe, se eduque e exija isso também, os seus direitos. Boa noite, meu nome é Mauro. Olá, Mauro, tudo bem? Quero saber como fica a aposentadoria especial para pessoas que têm condições insalubres. Essa questão aqui a gente já tocou, mas vale a pena voltar? Sim, a aposentadoria especial ela basicamente foi extinta. Nós temos hoje uma advogada que é a maior doutrinadora em aposentadoria especial, chama Adriane Bramante, minha amiga, minha professora, que briga muito com isso, brigou muito, chamou muita atenção no Congresso e passou despercebido. A aposentadoria especial foi extinta. Tá? A aposentadoria especial, ela trata de quais casos? Então, ela protegia os casos de exposição a agentes físicos, biológicos, a integridade física, ou seja, o segurança, o vigilante, armado, desarmado, o médico, o dentista, o enfermeiro, a pessoa que trabalha no hospital limpando o chão. Então, todo mundo que estava exposto a agentes nocivos teria direito a se aposentar mais cedo para sair mais cedo do trabalho e não ter um prejuízo com a saúde. Essa era a ideia do sistema, porque se você tem um prejuízo na saúde em razão do trabalho, o Estado não cumpriu sua função de te garantir bem-estar. O Estado serve para isso. Nós vivemos um estado de bem-estar social, né? E, infelizmente, agora, com a nova proposta, nós temos idades mínimas para aposentadoria especial. Por exemplo, o mineiro de subsolo, hoje, ele aposenta com 15 anos só de contribuição. Mas, em compensação, a expectativa de sobrevida dele não passa dos 50, porque ele está exposto a vários agentes nocivos. Inclusive de insetos muito perigosos, né, a desabamentos, integridade física, etc. Essa pessoa já aposenta com 15 anos. O mínimo que ela pode entrar de idade no serviço, na mina, de acordo com a regulamentação federal, é com 21 anos de idade. 21 com 15, 36. Ela precisa de 55 hoje de idade para se aposentar. Como é que ela vai se aposentar? Esse caso não foi mais contemplado? Foi. E como assim? Veio a aposentadoria especial e exigiu 55 anos dessa pessoa. Só que com 36 anos ela não vai mais poder trabalhar na mina. Eu digo assim, ele não foi contemplado, tratado com a devida atenção que merecia. Exato, não foi. Nem o mineiro de subsolo, nem as outras áreas que demandam isso. Fora que o valor desses benefícios caiu muito, né? E as exigências, seja de pontos, sejam de idade mínima que impuseram, vai fazer que esse segurado basicamente continue exposto para cumprir o requisito para conseguir se aposentar. Ou seja, a norma não vai atingir a sua finalidade. Nós vamos expor cada vez mais trabalhadores a esses riscos, a riscos maiores, a ficarem doentes, a sofrer um acidente de trabalho, e quem vai gastar com isso é o Estado, é o SUS, é a saúde, que faz parte do Sistema Integrado de Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Quando nós pagamos a Previdência, nós custeamos esse tripé. Sim. E esse tripé tem que funcionar de uma forma inteligente. E do jeito que está, a saúde vai custear e vai acabar gastando do mesmo jeito. Ou seja, que economia é essa que estamos fazendo? Exatamente, é por isso que a gente não sabe se vai ter aquela economia toda, né? Exatamente. No final das contas. Uma questão bem pontual aqui, Josiane diz, moro nos Estados Unidos. Oi, Josiane, gostaria de saber como faço para pagar a minha aposentadoria. Estou nos Estados Unidos há 22 anos e nunca contribuí. A Josiane precisa contratar uma assessoria jurídico-previdenciária para saber qual a condição dela lá nos Estados Unidos, com o que ela trabalha, quanto que ela recebe, se ela é empregada de organismo internacional, se é de organismo nacional, se ela é empregada de empresa brasileira, ou se ela só está acompanhando o marido, pode ser também. Tudo isso nós temos que ver para dar um aconselhamento. Mas se ela estiver só acompanhando alguém sem trabalhar diretamente lá,
ela pode se vincular como contribuinte facultativo no Brasil e verter as contribuições para a aposentadoria futura. A Tainara está querendo saber como é que ela se informa de estar assistindo o programa, quer saber onde consigo ler tudo que mudou com a proposta da Previdência. Olha, na internet existem vários sites que têm essa informação. Acho que o Dr. Diego pode informar até melhor do que eu quais que são mais confiáveis, porque a gente estava exatamente discutindo isso, né? Tem alguns que a lei é extremamente complexa, então tem muitas variáveis e nem todos os sites conseguiram passar todas as informações de maneira adequada. Exato. O Senado, né? O TV Senado e as próprias mídias sociais do Senado, eles fizeram uns cardzinhos explicando regra por regra. Então, pode-se acessar o Instagram, o Facebook do Senado e assistir a TV Senado ou a TV Câmara também. Vocês vão ter acesso a todas as regras. Uma boa pesquisa na internet se encontra ali o conteúdo, O né? problema da internet é o cuidado, como disse a Gabriela, com a informação. Nós temos muita informação deturpada. Muito bem. Gente, olha, o nosso tempo acabou. Eu quero aqui agradecê-los por esta visita ao nosso programa, à casa de tanta gente. Foi um prazer recebê-los. Diego, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Gabriela, também, igualmente, obrigado. Agradeço muitíssimo. Tenham uma boa noite a todos. E a você que esteve conosco também, olha, esse programa pode ser revisto nos nossos canais no YouTube, no Facebook e na reprise de sábado para domingo às 2 da manhã. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos com um novo programa, um novo tema. Até lá.